falar um pouco sobre injeção de dependência. Nesse slide eu decidi abordar alguns tópicos, né, que diz respeito a o que é a injeção de dependência, propriamente dito, os tipos de injeção de dependência, as vantagens e as desvantagens do uso da injeção de dependência e a injeção de dependência através do framework Spring. Bom, a injeção de dependência nada mais é do que um padrão de projeto utilizado para evitar o alto nível de acoplamento dos códigos dentro de uma aplicação. A grosso modo, é passar uma classe que será utilizada para uma classe que irá consumi-la. Ele funciona através de abstrações e é como se ele fosse um intermediário ali que cria os objetos para o uso da classe, né? Aqui eu fiz um exemplinho aqui que mostra quando ela deve ser utilizada, né? Aqui a gente pode ver que ao criar a classe carro, eu sou obrigado a passar todos os objetos que farão parte dessa classe, que seria como a roda, motor, bateria. E se eu quiser trocar uma roda, por exemplo, eu teria que recriar essa classe carro. E ao usar a injeção de dependência, eu posso mudar os objetos necessários para a classe em tempo de execução. E aí cai naquilo que eu falei, né? A injeção de dependência é como se ela fosse um intermediário que faz o trabalho de criar os objetos para fornecê-los para a classe. Basicamente, existem 3 tipos de injeção de dependência. São elas a injeção por construtor, injeção por método e a injeção por interface. Isso falando do padrão de injeção de dependência, né? Na injeção por construtor, a gente passa as dependências através do próprio construtor da classe, né, como o próprio nome diz. Já na injeção por método, o cliente expõe um método setter que o injetor usa para injetar a dependência. No caso aqui desse exemplo, seria esses métodos setters que recebem as dependências para a construção do objeto carro. E aqui eu tenho um pequeno exemplo aqui da injeção de dependência por interface. Ela já é um pouco mais complexa, mas basicamente a dependência fornece um método injetor que injetará uma dependência em qualquer cliente que seja passado a ele, e os clientes devem implementar uma interface que expõe o método que aceita a dependência. Aqui eu trouxe algumas vantagens e desvantagens, né, do uso da injeção de dependência. As vantagens são que facilita os testes unitários, diminui o código boilerplate, facilita a inserção de novas features na aplicação e ajuda a reduzir o acoplamento. As desvantagens são a complexidade, os erros em tempo de compilação acabam no tempo de execução, e os frameworks de injeção são implementados por reflection ou programação dinâmica, o que pode ocasionar complicação no uso de automação pela IDE. A injeção com Spring é uma das formas que a gente mais utiliza, né, no dia a dia, então eu vou dar uma passada sobre alguns pontos dela também que eu achei interessante no material que eu pesquisei. Que um pouco da injeção de dependência com o Spring é que ela implementa a injeção de dependência através de um container chamado Spring IOC Container, acredito que seja assim que se fale. Esse IOC aqui significa Inversion of Control, né, que seria a inversão de controle. Os objetos gerenciados pelo container são chamados de beans, e algumas das formas de declarar um bean são através das annotations, né, component, controller, service, entre outras. E os beans gerenciados pelo Spring são instanciados automaticamente, suas dependências são resolvidas e repassadas pelo framework. Agora eu vou mostrar também alguns tipos de injeção de dependência com Spring. Esse aqui é o Field Injection, é o tipo de injeção de dependência que a gente mais vê no dia a dia, embora não seja a forma que o próprio Spring recomenda. Nesse caso aqui, ele utiliza, né, no campo, ele utiliza esse auto-wired para poder fazer a injeção, para o próprio Spring poder entender quais são os campos que ele vai ter que injetar, né. Temos também o Setter Injection,
que é a injeção de dependência através do método setter, funciona praticamente da mesma forma que o padrão de injeção, mas, assim como no field injection, nós fomos obrigados a colocar o auto-irid, né, annotation auto-irid, para ele saber quais são os métodos que o Spring vai ter que gerenciar. E por fim, nós temos o Constructor Injection, que é a forma que o próprio Spring recomenda de uso. E lembrando que, como aqui nesse exemplo, quando você tem uma sobrecarga do construtor, você também é necessário incluir a annotation auto-irid, para ele saber qual dos dois construtores que ele vai ter que gerenciar. Como o próprio Spring recomenda o uso do Constructor Injection, eu trouxe algumas das vantagens que eu encontrei, que são as dependências ficam mais expostas, tornando mais óbvias comparadas com a injeção por campo ou método. O mock se torna mais fácil e confiável em comparação com a injeção por campo, pois não há necessidade de contexto de mock nem uso de reflection. Pode prevenir a dependência cíclica, né? Que é quando uma dependência depende de outra, que depende da mesma dependência, vai formando um ciclo. Então, através do construtor, a gente consegue também prevenir essa dependência cíclica. E as dependências também podem se tornar imutáveis. Bom, aqui eu trouxe algumas das referências de onde eu estudei, né, sobre a injeção de dependência. E muito obrigado a todos pela atenção.